Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar os 15 seres mais poderosos de toda a Marvel dos quadrinhos, tá galera? E bom, esse vídeo que foi pedido pelo amor da minha vida, e como a gente vai falar sobre deuses e sobre seres poderosos, nada mais justo do que fazer um vídeo a pedido da minha deusa. Então vamos começar o vídeo de hoje com esse top 15 de seres mais poderosos de toda a Marvel dos quadrinhos, tá? Eu ranqueei, né, conforme na minha visão, né, são esses 15 mais poderosos e eu também, obviamente, vou justificar, vou falar o poder de cada um, então vamos começar com o top 15, né, o 15º lugar. Em 15º lugar, eu deixo os Celestiais, isso mesmo, Celestiais ao todo, né? Bom, pra você que não sabe, pra você que não conhece, né, os Celestiais da Marvel eles são entidades cósmicas gigantescas, extremamente antigas e poderosas que apareceram nos quadrinhos ali desde os anos 70, galera. Eles são responsáveis por grandes experimentos genéticos e pela manipulação da evolução de diversas espécies do universo da Marvel, incluindo a criação dos Eternos e dos Deviantes na Terra, como a gente já viu até nos filmes, né? Bom, como poder, os Celestiais eles têm, né, a força incalculável, podem destruir ou criar planetas com facilidade, eles têm manipulação de energia cósmica, incluindo matéria e a vida, eles têm invulnerabilidade, eles são praticamente indestrutíveis, apenas entidades como Beyonder, Tribunal Vivo ou outras forças multiversais podem destruí-los. Eles também viajam interdimensionalmente e têm imortalidade funcional. Em 14º lugar, eu coloco o Sentry com o Void, o Sentinela, né? Bom, o Sentry, né, o Sentinela com o Vazio, é uma das figuras mais complexas e perigosas da Marvel, porque ele não é apenas um super-herói, ele forma, né, duas entidades opostas dentro do seu mesmo corpo. Ele tem uma força imensa, já foi capaz de enfrentar o Hulk, Thor e outros deuses da Marvel, né? Ele tem uma velocidade e reflexos absurdos, voa em velocidades próximas à luz, ele tem manipulação de energia e luz, ele pode disparar rajadas capazes de desintegrar a própria matéria, ele tem regeneração quase instantânea, ele tem, entre aspas, né, 1 milhão de sóis explodindo dentro de si, é como se ele tivesse esse tipo de poder de energia, segundo os próprios quadrinhos, né? Ele também tem imortalidade funcional, mesmo quando morre ele pode recompor suas moléculas e se reconstruir, ele também tem manipulação das trevas, né, uma energia negra por parte aí do Vazio, capacidade, né, de entrar na mente das pessoas e destruí-las psicologicamente, né, o poder do Vazio, potencial ilimitado de destruição, ele já matou milhões em linhas temporais alternativas, inclusive, e ele pode ressuscitar, né, o Sentinela também após a morte, no caso o Vazio. O Vazio tem o poder de ressuscitar a personalidade do Sentinela mesmo após ele já ter morrido. Em 13º lugar, eu deixo o Galactus, exatamente, o Galactus é mais conhecido, né, cara? Dor de mundos, e ele simboliza o equilíbrio entre a vida e a morte no universo. Ele tem como poderes, né, a força cósmica ilimitada, ele pode destruir ou até criar planetas, ele tem manipulação de energia e matéria, molda a realidade em escala planetária, ele também tem um intelecto supremo, ele tem uma compreensão quase total da física e do multiverso, ele tem também imortalidade funcional, ele não envelhece nem pode ser morto da forma convencional, né, você chegar e fincar uma coisa no peito dele, não é assim que funciona. Pode enfrentar deuses, entidades abstratas e até manipular algumas linhas temporais. Já teve também algumas HQs que o próprio Galactus, né, já bateu de frente com grandes pessoas da Marvel, grandes entidades também, e já ficou até no mesmo nível, né? Mas isso foi ali com um Prime absurdo e é muito difícil que isso aconteça novamente. A próxima, né, em 12º, vamos para a Morte. Na Marvel, né, a Morte, né, ela não é apenas um conceito, cara. Ela é uma entidade cósmica real, consciente e muito poderosa. Ela representa o fim de toda a vida, não só de um universo, mas de todo o multiverso. Ela é abstrata, ou seja, ela existe além do espaço e o tempo comum. Ela também, né, tem uma imortalidade absoluta. Ela não pode ser destruída de forma convencional, até porque ela é a própria morte, né? A única forma de você deixar ela inativa, você matar a morte, né? Ela também pode manipular a força vital de qualquer ser, desde mortais até deuses, e extinguir
instantaneamente a vida de praticamente qualquer entidade que ela quiser, no momento em que ela quiser, né? A morte, por mais que seja uma entidade muito poderosa, não é a maior e não é muito, e não tá perto das absurdas entidades da Marvel, né? Em 11º nós temos Lorde Caos e a sua irmã Mestre Ordem, galera, exatamente. Lorde Caos, né, e Mestre Ordem são duas das entidades abstratas mais antigas e fundamentais do universo inteiro da Marvel, representando ali forças opostas, né, uma com a outra, mas complementares, que mantêm o equilíbrio cósmico inteiro do multiverso da Marvel, né? Elas manipulam ali a própria estrutura da realidade, podendo alterar leis da física, criar e destruir dimensões, né? Elas também podem, né, interagir com forças e personagens de escala multiversal. Lorde Caos e Mestre Ordem são vistos até como a própria dimensão do espaço, né? Dimensão do espaço-tempo. Então, são muito poderosos e apesar de serem forças opostas, quando elas se complementam, elas formam esse grande poder. Chegamos no top 10. Em 10º lugar, eu coloco a Força Fênix. Exatamente, a grande Força Fênix, né? Muito conhecida por muitos. A Força Fênix, galera, é uma das entidades mais poderosas da Marvel, né? Temos outras forças, como Força Enigma e tudo mais, mas eu acho que a Força Fênix é ainda mais poderosa. Ela é uma força cósmica primordial, ligada ao ciclo de criação e destruição de toda a vida, né? Na existência do universo. Ela é conhecida principalmente, né, pelas histórias dos X-Men, mas a sua importância vai muito além dos mutantes. Apesar dela ser muito conhecida por já ter integrado o corpo da Jean Grey, né, ela já integrou ali o corpo da própria Echo, do próprio Wolverine, já integrou o corpo de vários heróis na Marvel, né? Quando ela é unida a um hospedeiro, ela concede alguns poderes muito fortes, como o próprio controle absoluto sobre a energia e a matéria em escala planetária e universal. Ela tem telepatia e telecinese em nível praticamente ilimitado. Ela também consegue viajar no tempo e ter manipulação dimensional, imortalidade, regeneração instantânea. Também tem a capacidade de criar e destruir qualquer tipo de vida. A Força Fênix também pode consumir estrelas inteiras para recarregar sua própria energia, né? E em seu maior ápice, ela também é capaz de derrotar Galactus e resistir a entidades como a própria Morte. Por isso, ela está à frente do Galactus e também da Morte, né? Em 9º lugar, nós temos um humano. Ué, como assim? A gente já falou de várias forças e entidades. Como é que a gente tem um humano aqui em 9º lugar? É porque é ele, né? Franklin Fuck Richards, o nosso Franklin Richards, né? Ele é um mutante com poder de manipulação de realidade em escala cósmica, é considerado um mutante de nível ômega e com certeza o mutante mais poderoso, né? Ele pode criar universos inteiros, ele já criou realidades completas e autossuficientes e sustentáveis nos quadrinhos. Ele também tem manipulação de matéria e energia em qualquer nível, ele pode viajar no tempo e alterar as linhas temporais, ele também tem poder de telepatia e telecinese quase limitadas, ele tem uma imortalidade funcional, ou seja, seu poder pode impedir o envelhecimento ou a própria morte, tá? Ele criou um universo inteiro dentro de uma bola de brinquedo quando ele era criança, pra vocês terem noção do poder dele, né? Ele já restaurou realidades inteiras destruídas durante eventos cósmicos, né? Os próprios eventos de guerras secretas, né? Ele também já foi descrito pelo próprio Galactus como o ser mais poderoso de todos os tempos. E o Galactus, inclusive, já serviu como seu arauto em uma linha do tempo futura, né? Quando o Franklin Richards fica adulto, ele consegue transformar o Galactus em seu arauto, né? Durante também Guerras Secretas de 2015, ele ajudou o Homem Molecular, né, a reconstruir todo o multiverso. Pra você ter noção do poder do único humano aqui da lista, né? Tudo bem, a gente tem o Sentinela, né? Então o Sentinela também entra, mas do humano mais forte dessa lista, né? Em 8º lugar, nós temos o Beyonder, exatamente, o Beyonder, né? Beyonder é um dos personagens mais misteriosos também e poderosos da Marvel, famoso por ter causado alguns dos maiores eventos cósmicos da editora, né? Especialmente em Guerras Secretas lá da década de 80, galera. Ele criou o Battle World, o mundo de batalha, né? Que era um mundo artificial montado a partir de pedaços de vários mundos para forçar heróis e vilões a lutarem entre si, nas Guerras Secretas de 84. Ele também manipulou realidades inteiras com um simples pensamento, exatamente. Ele já derrotou praticamente todas as entidades cósmicas ao mesmo tempo, incluindo Galactus, Eternidade e até o Tribunal Vivo, em sua versão original. Em Guerras Secretas 2, né, ele chegou a manipular a própria estrutura do multiverso. Ele também tem como poder onipotência quase absoluta, né? Ele também pode manipular ilimitadamente a matéria, energia,
tempo e o espaço. Ele já conseguiu, né, criar universos inteiros também nos quadrinhos. Ele também tem telepatia, teletransporte, alteração da realidade em qualquer escala que ele quiser e, obviamente, uma imortalidade verdadeira. Imortalidade mesmo. Ele não morre. Em sétimo lugar, nós temos Oblivio, galera. Exatamente, né? Oblivio é uma das entidades mais antigas e poderosas do universo da Marvel, representando a destruição, o vazio e o nada absoluto. Ele é o nada, é Oblivio, exatamente. Manipulação total da realidade e do espaço-tempo são um dos seus poderes, né? Especialmente voltada para a destruição ou aniquilação absoluta, já que ele é o vazio do tempo, né? Ele também tem vulnerabilidade e imortalidade. Seria impossível de ser destruído por meios convencionais, né, galera? Ele também tem uma capacidade de apagar entidades cósmicas em níveis astronômicos, né? Mundos e até universos inteiros. Oblivio também pode controlar dimensões de vácuo e forças de anti-existência. Em sexto lugar, nós temos Eternidade. Toda a existência dentro de um universo. Ela é o contraponto do Oblivio, né? Que é o nada. A Eternidade é a eternidade e está no mesmo nível de poder ali do infinito e até do Tribunal Vivo, né? E em termos de importância cósmica, né? Como poder a Eternidade tem a manipulação da realidade universal. Pode controlar espaço, tempo, matéria e energia dentro de seu universo. Também tem como poder, ela é, né, a Eternidade é onisciente limitada. Ela conhece praticamente tudo que ocorre dentro do seu universo. Tem como poder também criação e destruição. Ela pode criar seres, mundos ou destruí-los quando necessário. Quando ela quiser fazer, ela faz. Também tem como capacidade de interagir com mortais ou heróis cósmicos quando necessário, como Galactus e até os Vingadores Cósmicos. Chegamos em um top 5, galera. Em quinto lugar fica o Infinito. Exatamente, né? O Infinito é uma das entidades cósmicas mais poderosas também da Marvel e ela complementa a Eternidade. Enquanto a Eternidade representa toda a existência em um universo, Infinito personifica, né, o espaço infinito dentro desse universo, né? Tem como poderes a manipulação de espaço e realidade dentro do seu universo, onisciente limitada também, conhece tudo o que acontece no seu domínio, pode criar ou destruir sistemas estelares inteiros, mundos ou até mesmo seres cósmicos, né? Seres cósmicos como o próprio Galactus, pode simplesmente pode destruir qualquer outro ser cósmico, como a própria morte. Então a gente consegue perceber o tamanho do poder de Infinito, né? Trabalha também em conjunto, como eu falei, com a Eternidade. E junto, né, eles conseguem manter o equilíbrio cósmico e atuar em grandes crises universais. Em quarto lugar, nós temos o Tribunal Vivo, uma das entidades mais absurdas da Marvel, né? O Tribunal Vivo, ele é uma das entidades cósmicas mais poderosas e absurdas de toda a Marvel. Talvez até consegue um segundo lugar aqui, talvez nessa lista, né? Tá em quarto, porque eu coloquei em quarto, mas pode pegar até um segundo lugar. Ele é responsável por manter o equilíbrio do multiverso inteiro e supervisionar todas as realidades. Ele também está acima de praticamente todas as outras entidades cósmicas, exceto One Above All, que é, né, o maior aí. Tem como poder, né, o Tribunal Vivo, onipotência multiversal. Pode afetar múltiplos universos simultaneamente. Também tem como poder manipulação do tempo, espaço, matéria e energia sem limites. Julgamento universal. Ele decide, né, se as entidades ou universos podem continuar existindo. Ele pode simplesmente chegar para a própria eternidade e o infinito e falar: eu não quero que vocês existam mais. Pronto, não existe. Esse é um dos seus poderes, né? Também tem como poder a imortalidade absoluta, galera. É impossível de ser destruído por meios convencionais. Também pode superar ou até controlar, né, o Galactus, Franklin Richards, Força Fênix e até o Beyonder, dependendo da história. Exatamente, Tribunal Vivo já teve essas histórias nos quadrinhos, né? Já conseguiu controlar o Galactus, o Franklin Richards, Força Fênix e o próprio Beyonder, galera. Exatamente. Em terceiro lugar, chegamos no top 3. Chegamos no grande top 3. Em terceiro lugar, eu coloco Above All Others, galera. Exatamente. Quem é Above All Others? Essa entidade, tá? Ela apareceu pouco nos quadrinhos e ela apareceu em Linhas do Tempo ou universos alternativos. E embora compartilhe a essência suprema do One Above All, ela possui algumas diferenças conceituais, tá? Pra você que não conseguiu entender muito bem, Above All Others, né, é uma entidade que é como se fosse uma versão alternativa de One Above All, tá, galera? Como poder, né, Above All Others tem onipotência absoluta dentro do seu universo alternativo, pode criar, destruir e manipular
controlar todas as formas de vida, matéria e energia dentro da sua realidade. Tem também como poder a onisciência e onipresença, né? Dentro da linha do tempo ou universo em que ele estiver atuando, independente de qual for, e ele serve como uma fonte última de poder para todas as entidades cósmicas desse universo dele, né? Assim como The One Above All faz no universo principal da Marvel. Qual é a diferença então do One Above All, cara? Se é uma versão alternativa, quais são as diferenças? O One Above All é o ser supremo de todo o multiverso da Marvel inteira, pô, é quem criou tudo que você pode imaginar. O Above All Others é uma variante limitada de uma linha do tempo ou universo alternativo, né, da linha principal. Embora a sua potência seja equivalente dentro da sua realidade, né, a sua essência é bem diferente do One Above All. O One Above All é como se o One Above All, né, tivesse uma versão local em outro universo, sabe? É como se ele tivesse um filho. É como se fosse assim. Above All Others é como se fosse um filho do One Above All, só que em outro universo. Em segundo lugar, eu coloco The Fulcrum, galera. Exatamente, quem é The Fulcrum, cara? Eu nunca ouvi falar em The Fulcrum, cara. The Fulcrum, né, ou o Fulcrum, é uma das entidades cósmicas mais misteriosas e enigmáticas da Marvel. Ele é ligado ao conceito de equilíbrio absoluto entre forças opostas do universo. Ele aparece principalmente em histórias envolvendo Deadpool e Mark with a Mouth, né, mas a sua presença se estende a eventos cósmicos muito maiores. Ele tem como poder a onisciência multiversal. Ele conhece todos os eventos e possibilidades do multiverso. Também como poder ele tem manipulação de equilíbrio universal, podendo manter, restaurar ou alterar o equilíbrio entre forças cósmicas. Controle sobre realidades, né? Ele atua indiretamente sobre o universo ou linhas temporais para corrigir desequilíbrios, né? Também tem escolha de agentes cósmicos. Ele seleciona seres para agir no seu nome. Ele não faz nada, ele joga o poder dele em algum ser que ele decide que é forte e fala, vai lá fazer o que eu quero que você faça. Ele já fez isso, né? Nos quadrinhos com o próprio Deadpool e agentes da Ordem e do Caos, galera. Exatamente, né? E pra gente finalizar, eu acho que todo mundo já esperava, em primeiro lugar, The One Above All, galera. One Above All. One Above All é a entidade suprema de todo o multiverso da Marvel, né? Ele tá acima de todas as outras forças cósmicas e é um abismo dele pra todas as outras forças cósmicas, né? Outros seres e também outros conceitos na Marvel. Ele representa o criador absoluto de todo o multiverso, equivalente a Deus na cosmologia da Marvel, né? Como se fosse Deus do mundo real, né? A gente acredita em Deus, é como se a One Above All fosse Deus no universo da Marvel dos quadrinhos, né? Ele tem como poder a onipotência absoluta, podendo criar ou destruir qualquer coisa, desde universos inteiros até conceitos abstratos. Se ele quiser que morte não exista mais, não existe morte, todo mundo agora é imortal. Ele pode, entendeu? Ele também tem onisciência, ele conhece todos os eventos passados, presentes e futuros de todo o multiverso. Também tem a onipresença, né? Ele existe em todos os lugares, simultaneamente, dentro e fora de qualquer realidade, qualquer multiverso, qualquer universo. Ele também tem como poder, né, uma fonte de poder de todas as outras entidades cósmicas, incluindo o Tribunal Vivo, a Eternidade, Morte, Oblívio. Ele tem o poder de todos eles dentro de si, porque ele criou eles, entende? Ele atua também como o criador supremo, mas raramente interfere diretamente nos eventos, né? Ele apareceu inclusive poucas vezes nos quadrinhos. Ele é quem comanda tudo, ele é quem faz tudo, né? Ele também serve como fonte última de orientação ou inspiração, como visto em histórias envolvendo o Quarteto Fantástico, Galactus ou até o Tribunal Vivo, né? Ele também consegue, né, garantir que o multiverso continue funcionando, mesmo que indiretamente, mantendo a hierarquia cósmica, né? Mas quem é, né, o grande One Above All, cara? Como alguém com um poder desse tamanho consegue existir? Basicamente, galera, o One Above All é como se fosse Jack Kirby, é como se fosse Stan Lee, exatamente, os criadores das grandes histórias da Marvel, né? Eles são vistos como o One Above All, né? O One Above All foi criado para ser essa homenagem a Jack Kirby e a Stan Lee. Ou seja, no momento em que você vê o One Above All em alguma HQ, ou possivelmente até futuramente em algum filme da Marvel, que eu acho difícil porque ele aparece pouco, né, pra gente, é nada mais, nada menos do que o Stan Lee e o Jack Kirby. Ele representa os criadores da Marvel, é o deus da Marvel, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser que conceitos deixem de existir, pode acontecer. Se ele quiser que uma pessoa, um ser deixe de existir, isso pode. Ele tem o poder de todos os seres existentes no multiverso da Marvel. Comenta o que vocês acharam aí do vídeo. Se você se surpreendeu com alguma entidade ou com algum patamar aqui do ranking, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!